Olá, estamos iniciando mais um Câmara Debate. No programa de hoje vamos discutir a questão dos espaços públicos em Santa Maria. Para contribuir com essa discussão, vamos conversar com Cauã Arruda, integrante da Comissão de Finanças do DCE da Universidade Federal de Santa Maria, com Guilherme Cortez, que é chefe da Casa Civil do município, e com Daniel Pereiron, que preside o Instituto de Planejamento de Santa Maria, o IPLAN. Pessoal, muito obrigado por vocês terem aceitado o convite e estarem aqui hoje para debater um tema importante para a sociedade, que é os espaços públicos e a bem utilização desses espaços públicos pela sociedade e a oferta de espaços públicos com qualidade por parte do poder público. Eu queria iniciar fazendo uma pergunta para o nosso convidado, o Guilherme Cortez, que integra a comissão da Calorada Segura, né? Existe uma comissão, né, de várias entidades que participam para organizar a Calorada Segura, que acontece entre os dias 11 e 15 de março, que é para recepcionar os alunos universitários, né, já que é nesse período, que é o período de volta às aulas dos alunos, os acadêmicos da Universidade Federal de Santa Maria. Como está o trabalho dessa comissão, Guilherme? Bom, obrigado pela oportunidade, Matheus. Saudar o Daniel, nosso presidente do IPLAN, o Cauã, do DCE. O projeto Calorada Segura, ele começou, né, no início, na gestão, uma preocupação, inclusive, do prefeito, que a gente precisava, né, reforçar as atividades, e especialmente a segurança na Praça Saturnino de Brito. Então, ele começou, na verdade, uma preocupação com a segurança, mas ele é muito maior que isso, né, porque nós temos que considerar uma característica da nossa cidade. Nós temos uma cidade universitária, né, com milhares de estudantes, temos uma cidade com 7, 8 universidades, e nós não podemos virar as costas para isso. A Calorada Segura, pela informação que nós temos, até o professor Clayton, da Universidade Federal de Santa Maria, ele citou numa reunião que nós tivemos com a juíza da infância e com o promotor da infância no início do ano, que desde 1986 ele foi calouro e ele participou da calorada na Praça Saturnino de Brito. Então, a nossa preocupação sempre foi na questão da segurança. Então, foi assim que nós criamos uma unidade, né, com os órgãos de segurança também, preocupados em dar um conforto maior aos calouros, né? Evidentemente que a gente identificou problemas no decorrer desse tempo também, né? Algumas pessoas, né, nos cobram a questão do sossego público, né? Mas nós conseguimos, de certa forma, combinar de forma espontânea com os calouros horários de término da festa. Nós conseguimos fazer uma limpeza melhor também, e o grande desafio, e o Cauã também pode nos ajudar nesse sentido e também discutir isso, a nossa preocupação é infiltrar a infiltração de pessoas alheias à questão da calorada, né? Pessoas que não estão envolvidas com a calorada e que aproveitam a calorada para, né, cometer algum crime, para, né, furto, roubo ali naquele entorno. Então, essa é uma grande preocupação que nós temos, e inclusive é o trabalho que a gente quer, a partir de agora, de 2019, também desenvolver com os calouros. Nós tivemos uma reunião com a doutora Gabriela, com o doutor Ricardo Lozzi, com a participação das forças de segurança e também com as universidades, onde a gente debateu justamente isso, né? A necessidade de se ter um controle maior. A prefeitura, ela vai agora, em 2019, proporcionar uma infraestrutura melhor do que nós fizemos nos 2 anos, embora a gente entenda que se avançou, né? Mas do ponto de vista de iluminação pública, de segurança pública, a Brigada, né, é parceira muito nesse sentido também, e nós queremos também dos calouros, não é uma contrapartida, mas é uma conscientização de cuidar bolsa, cuidar carteira, celular, né, naquele entorno ali, para que a gente não tenha também, né, algum dissabor e alguma dificuldade nesse sentido. Além disso, né, nós estamos fazendo um trabalho na questão dos bares do entorno. Nós temos horários a serem respeitados, e vender bebida alcoólica para menor de 18 anos, né, a pessoa está cometendo, né, algo ilícito. Então, também, né, isso é algo que a gente vai combater. A gente sabe que a cidade é universitária, nós não temos como acabar com a festa, nem queremos acabar com a calorada, né, mas nós queremos sim dar cada vez mais segurança, cada vez mais infraestrutura,
e também pedir que os calouros possam se integrar nessa festa da melhor forma possível e respeitar também, né, o horário de silêncio, a questão do entorno ali, porque os vizinhos também reclamam. Então, a liberdade de um, né, termina onde começa a liberdade do outro também. Mas a gente conseguiu nesses 2 anos, né, a nossa visão também, a conciliar isso e atender os calouros da melhor forma. Nós não tivemos nenhuma ocorrência, como teve lá em 2015, 2016, né, que teve até um menino atingido por disparo de arma de fogo. Então, isso nós conseguimos, né, evoluir. E queremos também a parceria das próprias universidades, por isso que chamamos elas para a gente ter mais atividades, mais atrações também na Praça Saturnino de Brito, que é característica da cidade. Pois é, com relação às universidades, vamos falar com o Cauã aqui. Cauã, tu também, né, faz parte dessa comissão. Qual a expectativa dos estudantes, né, do DCE, da UFSM, para essa Colorada Segura, né? Qual a expectativa de vocês e o que vocês esperam, né, que o evento melhore comparado às edições anteriores? Bom, primeiramente agradecer o convite aqui, da gente estar aqui hoje. E o DCE da UFSM, juntamente com a universidade, né, vem tendo uma comissão da Colorado, onde a gente está discutindo uma programação, está discutindo toda essa parte referente à Colorado. Então, o tema da nossa Colorado é que a UFSM se pinte de povo, porque a gente acredita que nos últimos anos a universidade tem sido um espaço referencialmente público, de fato, onde, através das políticas públicas, a gente conseguiu com que o povo estivesse na universidade e de que, né, a universidade ela faz parte de Santa Maria. Então, a gente não tem atividades só dentro da universidade, mas como, né, na cidade de Santa Maria, porque a gente acha que a Colorado também é um espaço para integrar também a cidade de Santa Maria junto à universidade. Por isso, a importância desse espaço, né, e de uma programação assim nesse ano. Né? Nossa maior preocupação é contra o trote abusivo, que é a maior luta que a gente vem tendo junto com a universidade, né, contra os trotes abusivos que a gente vê pelo país, que são muito recorrentes, né, dos cursos, de ter casos de assédio, casos de racismo, casos até de humilhação, né, nessa relação de veterano e calouro. E a nossa principal pauta, então, é combater isso, né, que seja um acolhimento, de fato, para os estudantes que estão entrando e não uma humilhação, o trote. Então, essa é a nossa principal preocupação junto à universidade hoje, e que a gente faça um acolhimento que seja seguro para a universidade, né? O Brahma é um dos principais pontos fora da universidade, que daí já foge do nosso alcance, daí, né, é um alcance do poder público de Santa Maria, que a gente ultimamente vem tendo, né, essas divergências sobre qual que é o papel do Brahma, qual que é o horário de funcionamento da juventude, e a gente tem, né, ultimamente, nos últimos anos, aumento da segurança, né, principalmente no entorno da praça, mas a gente ainda tem muita insegurança no restante da cidade, né, o que é bem complicado durante a Colorado. E também nós buscamos que as atividades não sejam só nessa primeira semana, seja um mês de março inteiro. Então, a gente vai ter atividades em outros pontos da cidade, porque a gente acredita que a Colorado não tem que ser só no centro e não só na cidade, mas alcançar o máximo de lugares possíveis da cidade. Ocupar outros espaços da cidade também. Ampliando um pouco o nosso debate, né, incluindo o nosso terceiro convidado, Daniel Pereiron. Daniel, como arquiteto, como urbanista, né, na tua visão assim, técnica, o que é necessário para que o espaço público atraia a população, para que a população se veja naquele espaço e tenha vontade de frequentar aquele espaço? Primeiro, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Desde do plano de mobilidade urbana e agora com a revisão do plano diretor, a gente tem trabalhado a legislação sempre no sentido de transformar o pedestre no protagonista do espaço, né? O que a gente fala da cidade para as pessoas. Então, se a gente estiver olhando a cidade como acessível para todas as, né, não só para o deficiente físico, mas também para os idosos, para as crianças, para uma mãe que empurra um carrinho, né? Se tiveres área sombreada, bancos, o espaço de circulação dos carros reduzido, ou pelo menos controlado, para que as pessoas possam circular pela área central com uma segurança maior, eu acho que esse espaço começa a ficar mais efetivo, né? O próprio uso da praça, né, onde vai acontecer a Colorado, ela é um
um indicativo disso. A população se apropria dos espaços, a circulação veicular ela passa a ser controlada, restrita. Então, isso mostra o potencial que a área central tem como ponto de encontro das pessoas, né? Mas os pontos chaves, eu diria que são esses: permitir o trânsito peatonal, né? Permitir uma área de lazer, de encontro, com bancos, com espaço sombreado, com conforto, e a partir disso passa a ser natural o uso e a apropriação do espaço. Nós falávamos, o Guilherme Cortes, na sua fala inicial, tocou um pouco, né, nessa questão da relação entre os proprietários ali da volta da praça e a juventude, e os espaços públicos, como a nossa sociedade. Nós temos uma sociedade de vários interesses, né? Muitas vezes é necessário mediar esses interesses. Nessa questão, como é que, geralmente, né, historicamente, há esse conflito um pouco natural entre os moradores ali, a gurizada, que está ali fazendo uma festa, né? Às vezes pode ficar um pouco complicado controlar o tempo, esse tipo de coisa, né? Como tu vê essa relação para essa edição? Tu acha que vai ser uma relação mais harmônica com relação a edições anteriores, Guilherme? Então, Matheus, na verdade, o poder público ele tem, sim, né, o seu dever enquanto polícia administrativa, mas a gente também não pode, né, achar que a prefeitura e o poder público vai atuar só no ponto de vista da repressão, né, da restrição desse espaço. Como eu falei inicialmente, nós temos uma cidade que tem características, né, onde tem jovens, temos milhares de estudantes que são características da cidade, que movimentam, né, Daniel, de certa forma, a economia, a gente que vive, né, no poder público. Então, movimenta a nossa economia. Os estudantes movimentam fazem parte da nossa economia. Então, a gente também não pode... o Poder Público de Santa Maria, a Prefeitura jamais vai virar as costas para isso, e o nosso objetivo é justamente caminhar em conjunto, em parceria, né? Evidentemente que nós temos que impor limites, por uma questão também de uma necessidade legal, né, especialmente a questão dos bares, né, de funcionamento dos bares. Os espaços públicos precisam ser ocupados, não há dúvida nisso, né, e nós estamos trabalhando para melhorar os espaços públicos na medida do possível, na medida em que se tem recursos. O Daniel pode falar também um pouquinho da questão do centro da cidade, que a gente tem um projeto já em andamento para que se recupere isso, e a questão dos bares a gente tem uma restrição de horário, né? Os alvarás dos bares têm uma restrição de horário que geralmente são meia-noite, 1h, que isso até para poder conviver harmonicamente com os moradores, né? Então, permite-se a festa dos calouros, que se dá de forma espontânea. A Prefeitura também não quer, de forma alguma, pautar quais as atividades que acontecerão na festa, porque ela é a calorada, pode me corrigir se eu estiver errado, mas ela é uma festa espontânea, e tem que ser assim. Não é a Prefeitura que vai dizer qual é a atração, qual é a atividade que vai ser feita ali. Então, nós queremos... Os calouros, eles são livres para ocupar o espaço público, e que bom isso, né? Que bom que ocupam para fazer essa comemoração. E a Prefeitura tem que mediar essa relação. Por isso que a gente reforça a questão da segurança, né, para dar segurança para os calouros de infraestrutura básica, que é a questão de banheiros químicos e outras questões, iluminação pública, que a gente vai também corrigir na praça e no entorno, mas também restringe a questão dos bares, porque há uma dificuldade de limitação, especialmente na venda de bebida alcoólica para menor. Isso é um problema que se enfrenta, é uma realidade. Nós temos que atuar dentro das nossas atribuições, e também relacionado com a questão do sossego público. Então, dessa forma que a gente busca compor. A Prefeitura tem o poder, né, de polícia de restringir o funcionamento dos bares, mas a gente tenta, de certa forma, compor isso também. Estabelecemos alguns horários, nós vamos fazer um trabalho agora prévio, né, como tu falaste, nós vamos fazer um trabalho prévio, né, comunicando aos proprietários de bares do entorno que eles respeitem o horário de funcionamento, porque assim evita problemas, evita da venda de bebida alcoólica para menor, a gente filtra isso um pouco mais, e também evita a atuação, né, de forma mais repressiva, não é nem uma atuação repressiva, mas uma atuação mais efetiva de polícia administrativa para fechar aquele bar, né, de forma de terminar com a fiscalização, né, que não há necessidade disso. Acho que é possível a gente buscar esse entendimento. Então, é dessa forma que a gente quer trabalhar em 2019 agora, nessa primeira calorada, que é a mais
é a mais que tem maior participação, né? A do meio do ano ela é um pouco menor de participação, mas essa agora de março ela tem uma maior participação dos jovens, então nós queremos buscar compor isso, vamos garantir a infraestrutura, né? Estamos conversando também com outros órgãos que no passado não participaram, né, da calorada, especialmente o próprio Ministério Público, o Juizado da Infância, nós convidamos, né, fomos acolhidos por eles também para conversar sobre a calorada, e também as universidades. As universidades é a primeira vez que nós sentamos, agora em janeiro fizemos isso, sentamos todos juntos para debater isso e conversar sobre a calorada. Daniel, ano passado nós tivemos um debate, né, durante vários meses sobre a questão, né, da atualização do plano diretor. Tu participaste, né, ativamente, na época tu era vice-presidente do IPLAN, se eu não estou enganado, né? Mas tu participaste ativamente desse debate, junto com a comissão aqui da Câmara, que tocou essa pauta, né? Houveram várias reuniões nos bairros da cidade, reuniões técnicas, audiência pública, e esse debate se centrou muito na questão, né, entre desenvolvimento da cidade e preservação do patrimônio. Né? Anteriormente, né, antes de iniciar o programa, tu falava, né, de um projeto de revitalização, né, do centro da cidade. Eu queria saber essa questão, assim, ó, é importante, né, até que ponto, até que medida preservar a memória é preservar o espaço público, né? Qual é essa relação, por exemplo, que o espaço público tem que ter com a preservação da memória para o cidadão se ver integralmente naquele espaço público? É fundamental. Uma das principais diretrizes do plano diretor, não principais, mas uma das diretrizes, assim, que constam no início do plano diretor é a melhor ocupação, o melhor aproveitamento das áreas centrais já servidas de infraestrutura, né? Então, hoje as cidades inteligentes, as cidades que são mais envolvidas, elas não se expandem, elas concentram sua utilização, né? Onde já são servidas de infraestrutura, onde tu já tem todos os equipamentos e que, naturalmente, com o passar do tempo, o centro das grandes cidades, ele acaba sofrendo uma desvalorização, né? A gente percebe ciclos de valorização dos imóveis também, né? Eles têm um tempo, o valor do imóvel começa a decair, depois ele volta a ter uma busca, muitas vezes pelo público universitário, que é um público que acaba buscando um aluguel mais em conta, né? Então acaba retornando ao centro, onde começa a ter uma nova valorização do centro. Esse projeto que nós temos de revitalização do centro, a gente chama do centro como um todo, né? Depois surgiu a temática da questão dos prédios históricos, e aí começou a se discutir o centro histórico, mas ele é uma requalificação, um projeto que nós temos pronto, que é a requalificação desde do Parque Itaimbé, integrando e permitindo a circulação do pedestre, e principalmente também hoje se fala muito do PCD, né? do portador de dificuldade de mobilidade, fazendo esse circuito que perpassa por toda a Avenida Itaimbé, até a Gare, subindo a Avenida Rio Branco, a Praça Saldanha Marinho, o Calçadão, e descendo até a Saturnino de Brito, requalificando a Praça Saturnino de Brito, que é onde vai acontecer a calorada. Então, fechando um circuito em todo o centro. Esse projeto ele envolve melhoria das calçadas, né? Requalificação principalmente da área do Parque Itaimbé, né? Das áreas de esporte, as áreas de lazer, o aumento, alargamento das calçadas, diminuindo em alguns trechos o número de circulação viária e aumentando a passagem no caminho do pedestre, e padronização do imobiliário urbano, né? Inserção de bancos, iluminação pública, lixeiras, sinalização, paradas de ônibus, revendo também a questão da circulação do transporte público. Mas daí teve, então, durante a discussão do plano diretor, houve essa visão de que o desenvolvimento barraria ou poderia vir a acabar com o patrimônio histórico, mas isso, na verdade, foi mais uma celeuma criada em torno de alguns pontos que, a nosso ver, as coisas podem andar integradas e devem, né? Então, logo após, na verdade, junto com a sanção do plano diretor, foi feito um decreto que regulamenta esses processos de proteção do patrimônio histórico, né? E foram elencadas pelo CONFIC, então, um rol de 135 imóveis que eram considerados mais frágeis no primeiro momento,
que está sendo trabalhado, então já praticamente quase um ano, né, vem sendo trabalhado, estudado essas edificações que são consideradas, num primeiro momento, mais frágeis, né? Então, suscetíveis à questão do poder econômico. De serem demolidas para depois vir a ser construído um prédio. Não que não tenha outras edificações, tem uma série de outras edificações que não estão listadas, que têm um interesse, né? Mas são prédios, são edificações mais altas, muito mais difícil de um incorporador comprar um prédio inteiro e demolir para construir outro prédio. Então, a gente primeiro prestou atenção nesses casarões, nesses sobrados, que tinham uma significância maior nesse momento, uma fragilidade. Mas a intenção é trabalhar o centro histórico, explorando o desenvolvimento econômico que ele pode ter, justamente em função desses diferenciais que Santa Maria tem, que é o conjunto Art Deco, que muitos falou, existem outros estilos, né? Nós temos edificações modernistas interessantes, temos edificações ecléticas de importância, mas é que, num primeiro olhar, o conjunto de edificações Art Deco, ele é mais significativo. E, então, a exemplo de que se fala em Miami, né, que soube explorar muito bem comercialmente essas edificações, esse conjunto, explorar um cenário, trazer turismo, né, para essa área, é um exemplo que a gente mira. E foi trabalhar também a revisão da lei do Polo da Vila Belga, que gera incentivos fiscais para estabelecimentos comerciais que se instalam. A lei hoje prevê que é da avenida ao longo do entorno, né, do centro histórico, mas abaixo da Silva Jardim até a Gare, pegando, se não me engano, a Floriano, Peixoto, até ali, pegando a parte da Vila Belga. Então, nós propusemos a extensão dessa área até o início, até a Venâncio Aires, pegando então toda a avenida, dando mais incentivo, dando 5 anos de incentivo fiscal para as empresas novas que se instalam e 3 anos de incentivo para as empresas já existentes que solicitam, né, esse benefício. Então, é uma forma de tu valorizar, de tu dar um impulso para a atividade econômica desse meio. Claro que não são todas as atividades, são as atividades que estão listadas, que já vinham previstas na lei, foram revistas algumas poucas, mas permanecem quase todas, justamente com esse objetivo, né, de que fomente, de que desenvolva, de que traga mais, renove principalmente essa área central, que é um processo que não é exclusivo de Santa Maria, é um processo natural das grandes cidades, das médias cidades também, que tem esse decaimento de valorização no centro histórico e, com o tempo, isso se retoma. E essa política de incentivo é uma. Tá certo, nós estamos chegando no final desse primeiro bloco. Eu queria passar aqui para o Cauã. Cauã, além da questão da calorada segura, ampliando um pouco mais a utilização, por exemplo, da juventude dos espaços públicos de Santa Maria, a questão da violência e da insegurança é algo que barra, por exemplo, vocês de utilizarem os espaços públicos? É um dos principais fatores, vamos dizer assim, hoje em Santa Maria. Hoje a juventude não consegue sair de noite na cidade com segurança, né? A gente vê o número de mortes que tem todos os dias nos noticiários da cidade, principalmente no entorno do centro da cidade, número alto de assaltos. Então, a segurança é um dos principais fatores que impede a juventude a estar, né, não só ocupando os espaços, mas, né, andando pelo centro da cidade durante a noite se torna algo quase que impossível nos dias de hoje. E a ocupação do centro da cidade passa por vários fatores, né, que a gente chama, né, do fator urbano da cidade. Isso vai desde o preço da passagem de ônibus até a segurança. A cidade de Santa Maria, por muito tempo, né, ela foi a cidade universitária, a cidade da cultura, mas hoje a gente perdeu isso. Hoje a gente não é mais uma cidade universitária, uma cidade da cultura, porque o centro da cidade, principalmente, não proporciona isso para a juventude. A gente vê que, por exemplo, hoje o DCE da FSM sempre, historicamente, faz, né, uma festa da calorada, e para nós conseguirmos um lugar seguro, já que a universidade não pode mais, depois de uma minuta que foi aprovado no Conselho Universitário, a dificuldade nossa de encontrar um lugar que seja seguro, que seja propício a realizar uma atividade dessas, está sendo quase impossível e inviável, não só materialmente como economicamente. E isso afeta não só, principalmente quem não tem dinheiro, né, porque esse público que a gente sempre atinge, é o jovem
que muitas vezes não tem muito dinheiro para pagar num lugar de cultura para ir, e a gente sempre faz um preço acessível ou tentando sempre fazer de graça, e isso se torna impossível atualmente. Então, a gente vê a questão da violência também. Isso tudo junto faz com que hoje a juventude não consiga sair de casa, e principalmente a gente vê que essa tratativa, por exemplo, da venda de bebidas alcoólicas para menores de idade, a questão das drogas, né, enquanto ela for tratada como segurança pública e não saúde pública, a gente vai continuar sempre tendo que aumentar o contingente policial para esses fatores, e acaba com que a violência não diminui e que o tráfico de drogas e a venda de bebidas também não diminui na cidade. Então, outro fator é que hoje fazem 5 anos do fechamento, né, da boate do DCE, que era um lugar onde reunia todos esses públicos da cidade, todo esse público, né, da juventude, de todos os lugares da cidade se encontravam ali, justamente por esse conflito que a gente vinha falando, do sossego público, da adequação do espaço. Então, se perdeu um lugar e se perde, então, vários outros lugares, e não é uma questão só, né, para quem não tem dinheiro, mas a gente vê que grandes shows não estão conseguindo virem para Santa Maria. A gente vê, né, que só neste ano teve 2, 3 shows, né, de pessoas famosas, de renome, cancelados na cidade. Então, afeta todos os públicos da cidade, e isso vem principalmente, né, desde o incêndio da Boate Kiss, onde a cidade, desde então, ela não consegue mais, né, voltar a ter um espaço de cultura, principalmente pela omissão, né, do setor público da cidade, que não, né, faz nada pelo que aconteceu e para o futuro da cidade, que também a gente não vê isso acontecendo. Nós estamos chegando no final do primeiro bloco e retornamos em seguida, não saia daí. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Dizem que os olhos são a janela da alma, então que tal aprender a cuidar da nossa visão? Se estiver passando por algum ambiente com objetos que possam atingir os olhos, não se esqueça de usar o protetor ocular. Caso algum líquido seja derramado ou espirrado nos olhos, lave-os imediatamente com bastante água limpa. Antes de comprar qualquer tipo de óculos escuros ou de grau, consulte o oftalmologista. Usar lentes que não foram prescritas pelo médico podem causar danos graves à visão. Cuidado também com maquiagens, pois algumas podem provocar alergia. Não esqueça os óculos escuros em ambientes com muita claridade. Procure o oftalmologista periodicamente. Caso sinta incômodo, dor ou ardência nos olhos, antecipe sua visita. E lembre-se, jamais use medicamentos como colírios, pomadas e outras medidas caseiras sem a orientação médica. Fique de olho na saúde da sua visão. Curtir cada momento intensamente. Aproveitar os amigos para jogar conversa fora. Sentir a emoção de uma aventura. Ou trabalhar com dedicação. A Associação dos Portadores de Esclerose Múltipla de Santa Maria e região é uma instituição sem fins lucrativos, que ajuda a mostrar como os portadores da doença podem viver bem, com mais qualidade de vida. Na Apensmar, o paciente tem acesso a atendimento psicológico, médico, jurídico e a terapia ocupacional. Tudo acompanhado por uma equipe formada por pacientes e profissionais da saúde comprometidos com o bem-estar. O grupo promove encontros, ações de cidadania, de assistência à saúde e de lazer, a fim de compartilhar o conhecimento sobre a doença e favorecer a inclusão social dos pacientes. Acesse o site e saiba como apoiar. www.apensmar.com. Apensmar. O importante é viver bem.
iniciando com o segundo bloco do Câmara Debate de hoje, que está discutindo a questão dos espaços públicos em Santa Maria. Para contribuir com essa discussão, estamos aqui com o integrante da Comissão de Finanças do DCE da Universidade Federal de Santa Maria, o Cauã Arruda, com o chefe da Casa Civil do município, Guilherme Cortez, e com o presidente do IPLAN, Instituto de Planejamento de Santa Maria, Daniel Pereiron. Eu queria agora retomar com o Daniel Cortez a questão das praças, né, de Santa Maria, que eu notei que, se não me engano, no final de 2017 ou 2018, para as crianças, por exemplo, as praças aqui de Santa Maria não tinham muito atrativo. Eu acho que a prefeitura fez um investimento de botar brinquedos, né, que se mantém. Eu andei domingo dando uma volta, né, e eu notei assim, reparei que esses brinquedos, eles não foram até tanto alvo de vandalismo, eles se mantêm bem conservados. Mas ao contrário deles, por exemplo, as academias, né, academias públicas, que eu acho que foram um investimento de governos anteriores, alguns aparelhos não estão com a manutenção boa, alguns foram deteriorados. Eu queria saber isso, né, do poder público, como é que está essa manutenção das praças, das academias? O pessoal reclama também a questão da iluminação, algumas praças, algumas ruas são bem escuras, a gente nota que Santa Maria é uma cidade escura à noite, né, não tem tanta iluminação. Como é que o poder público está vendo isso para sanar essas questões? Bom, Matheus, primeiro é importante a gente destacar que não é só o poder público que muda uma sociedade, uma cidade, né? E aí o Daniel falou agora sobre, né, pegando um gancho também, falou a questão do centro histórico, né? Nós tivemos uma decisão do projeto Reviva Bozano, né, que é uma ampliação das calçadas também, uma outra, muito mais que ampliação de calçadas, mas uma outra concepção ali para a Rua Doutor Bozano, naquela segunda quadra, e nós tivemos reações da comunidade, negativas, umas positivas, mas também negativas. Então, não é apenas uma ação do poder público que vai mudar, né, a nossa sociedade, a gente precisa do conjunto de todos, né, debatendo, discutindo e tomando essas decisões em conjunto. Eu só preciso fazer uma ressalva aqui, né, e com todo o respeito ao Cauã, mas eu não posso admitir que a gente vá dizer que o nosso poder público é omisso em relação à questão da Boate Kiss, né? A atual administração teve uma outra postura em relação a esse assunto. A atual administração desapropriou o prédio da Boate Kiss, a atual administração esteve ao lado da associação e está ao lado da associação na construção do memorial. Então, abrimos as portas da prefeitura para isso. Então, é importante destacar isso para que não gere nenhuma dúvida a respeito disso, né? Do ponto de vista da segurança, é uma responsabilidade sim do Estado, mas, né, todos temos uma corresponsabilidade com isso, é uma atribuição do Estado, mas de certa forma a responsabilidade é de todos. Concordo com Santa Maria, né, nós precisamos melhorar a iluminação pública, né? Isso é sabido e é uma reivindicação importante, né? Para isso, nós estamos com a aprovação já no fundo de iluminação pública de um valor de mais de R$2 milhões para ser investido nisso. Então, está sendo terminado um projeto onde a gente vai trabalhar com lâmpadas de LED e outras tecnologias também. Inclusive, já procuramos a própria Universidade Federal para se somar nesse projeto. Então, essa questão, né, ela vai ser também tratada. Santa Maria carece de segurança, todas as cidades carecem, mas das maiores cidades, é importante a gente dizer, estatisticamente, nós somos a cidade com um menor índice de violência, de homicídios e de furtos, assaltos e tudo mais. Então, isso comprovadamente pela Brigada Militar. A Brigada pode falar, né, com mais detalhes dessa questão. Especialmente da questão das pracinhas, né? Nós tivemos mais de 30 novas pracinhas, 30 novos kits colocados à disposição da população em 2018. O que nós estamos fazendo agora é a troca da areia também dessas praças. Então, esse espaço para as crianças, a gente conseguiu dar uma resposta de forma mais imediata. Tivemos vandalismo. Infelizmente, nós tivemos um grande número de vandalismo, né? Vários desses equipamentos foram quebrados, nós tivemos que consertar. Então, é algo também que a gente quer compartilhar com a cidade. O poder público vai fazer a sua parte, vai ser criticado, elogiado, que é natural, né, de qualquer governo. Mas a sociedade, as pessoas também precisam cuidar do que é da cidade, né? Cuidar tanto da pracinha que está na sua casa, da academia, elas precisam cuidar. A questão da pichação, nós temos na Maria um problema grave também com a questão da pichação. Uma coisa é a arte, é a cultura, o grafite, que é legítimo e importante até para a nossa cidade.
Outra coisa é deteriorar e destruir o patrimônio público, como foi feito também. Santa Maria foi cenário estadual, né, de uma destruição na Praça Saturnino de Brito, né? Então, de brigas que tiveram na Saturnino de Brito, agora no final do ano, início desse ano, onde nós tivemos uma cena de guerra na Praça Saturnino de Brito, né? Então, isso também não é algo que isso nos envergonha enquanto cidade, né? E nós temos que tratar isso não só o poder público, mas também com a sociedade como um todo. Então, nós assumimos as nossas responsabilidades, estamos trabalhando dentro da limitação orçamentária, como é, né, natural do poder público, mas, né, queremos também que a sociedade esteja junto nesse processo para que a gente não transforme a cidade de uma hora para outra, né? Mas eu digo, se nós conseguirmos plantar algumas sementes e conseguir entregar algo melhor do que a gente recebeu, a nossa missão já está, né, sendo cumprida. Daniel, tu falavas anteriormente, numa das tuas intervenções, né, da questão, né, do projeto, desse projeto para o centro, né, a questão da acessibilidade, né, é uma questão que integrantes do Conselho de Direitos Humanos, várias pessoas, né, reclamam, né, a falta muitas vezes, não geral, mas de acessibilidade, por exemplo, nas calçadas, na questão do transporte público, às vezes os ônibus, né, enfim, da questão aquela da rampa do elevador para o acesso de cadeirantes e assim por diante. É necessário, né, para um espaço público mais democrático, uma cidade mais democrática, se intervir mais, ter mais acessibilidade para quem precisa? Sim, é fundamental. Há que se dizer que as calçadas, elas... Também nós ouvimos muitas críticas, né, em relação à qualidade das calçadas, mas é importante se frisar que as calçadas, elas são responsabilidade do proprietário, né? Então sempre há uma confusão, muitas pessoas acham que o reparo da calçada é ficar a cargo da prefeitura. Mas não, a prefeitura fiscaliza. Fiscaliza, né? Por exemplo, todo o projeto novo aprovado, né, para uma edificação, reforma ou edificação nova, ela deve ser, vamos dizer, no momento do habite-se, entregue com a calçada no padrão estabelecido pelo decreto do caminho legal. Então, claro que algumas calçadas mais antigas ou que estão deterioradas, né, muitas vezes o proprietário não arruma, entendemos também que tem um custo, né, não é um material barato, mas a partir de 20%, se eu não me engano, de dano na calçada, ela deve ser reparada já num padrão novo, né? Então, se tens uma calçada antiga que difere do padrão estabelecido pela norma, pelo decreto, até 20% ele pode ser simplesmente corrigido e mais uma pedra solta, alguma coisa, pode só ser arrumado aquele defeito, mas mais do que 20% da extensão da calçada tem que ser adaptado ao padrão novo. O Cauã falava, né, no fechamento do primeiro bloco, né, a questão da boate do DCE, que tu citaste que há 5 anos, né, não está fechada, não está disponível, né, para utilização, para realização de festas pela juventude. Tu achas, né, que com relação ao lazer noturno e os espaços públicos, que hoje a juventude tem menos, por exemplo, espaços noturnos, boates para desfrutar em Santa Maria? Tu acha que isso é uma questão que muitas vezes impacta nessa questão do lazer noturno para a juventude e para os demais públicos? Dá para se dizer que não tem praticamente mais lugares como se tinha antigamente, noturnos de acesso à cultura. E não só noturnos, mas ao todo também. O DCE, nos últimos 2 anos, principalmente no último ano, vem tentando trazer essa cultura para a cidade. A gente tem festivais que a gente faz na Concha Acústica, a gente já usou a Praça Saturnino de Brito, a gente já fez na Nova Santa Marta. A gente vem tentando levar essa cultura para esses espaços públicos, mas o que mais carece mesmo é os espaços noturnos. Quando se tinha a boate do DCE, a boate do DCE ela não só movimentava, né, a universidade, mas todo o cenário de cultura da cidade, porque como era um lugar onde estudante não pagava para entrar e a cerveja era quase que o custo não tinha quase lucro, então obrigava com que outros lugares também não fizessem essa cultura como uma mercadoria, que a gente viu durante muito tempo, né? A gente viu o resultado de tratar a juventude como uma mercadoria só para entrar nas festas, para, né, se consumir e pagar. Com o final da boate do DCE, a gente viu que isso,
né, destruiu o cenário cultural da cidade noturno. Porque no momento que tu tem uma festa que é barata, tu obriga, então, outros lugares a baixar o preço também para conseguir atingir esse público. Então, tem essa competição entre as mais diversas locais, então faz com que tenha uma pluralidade de lugares em Santa Maria. O que a gente não vê hoje, principalmente pela falta de incentivo também, de ter lugares onde sejam adequados para se fazer isso, para que tenha o PPCI, para que tenha todas essas normas adequadas, mas principalmente por falta de incentivos, né? A gente vê que a boate DCE não tem perspectiva para ser aberta, com o poder público já foi tido várias tentativas, a gente já viu que com a universidade agora e a prefeitura é quase que inviável, é impossível, né, abrir a boate, e isso faz com que a gente vê festas históricas, como foi o Macondo, ali outros lugares sendo fechados porque não tem como atingir o público e principalmente porque a juventude também não quer sair muito à noite como antigamente por falta dessa segurança. Hoje, para te sair de noite, tu tem que pensar 2, 3 vezes, muitas vezes não levar telefone celular, nada caro, porque sabe que a possibilidade, a probabilidade de ser assaltado é enorme. Eu gostaria de fazer uma observação. Acho é importante diferenciar a questão entre lazer e cultura, né? O objetivo dos espaços noturnos voltados ao público, seja jovem ou seja o público a qual se destina, é muito mais lazer do que cultura. A programação cultural ela transcende somente o momento do lazer. E acho que com certeza dificultou muito a abertura de novos espaços após o acontecimento da KISS. É natural, depois de um evento desses, tu ter um maior rigor, né, um controle maior sobre a segurança dos espaços, mas eu não consigo visualizar uma cidade, ou pelo menos isso acontecendo em Santa Maria, fechar os olhos para o acontecido e voltar a permitir uma flexibilização ou uma diminuição no rigor no controle da segurança. Né, a gente vinha conversando agora no intervalo que o DCE, parece que a boate DCE já teria superado a questão do PPCI, né, quanto a saídas de emergência, e a questão agora seria o sossego público, que também é um outro ponto muito importante, como disse o Guilherme no início, a minha liberdade termina onde começa a do outro. Né? Então, por um estabelecimento, por muito tempo se teve a ideia de que era para abrir um espaço noturno, simplesmente eu poderia abrir as portas. Né? Eu posso falar isso com propriedade porque a área da acústica é a minha área de pós-graduação, de mestrado. Né? E leciono, inclusive, no curso de arquitetura, essa disciplina. Então, a questão do sossego público, ela é importante, ela não pode, o município não pode fechar os olhos para esse tipo de questão. E ele, sim, de fato, é um investimento muito caro para um estabelecimento investir na área da acústica, né, no isolamento adequado. Então, justamente para funcionar a partir da 1h da madrugada, o estabelecimento tem que comprovar que tem isolamento acústico. Né? E isso vem contrário ao que a ideia de que muitos empreendedores à noite tinham na época, de que simplesmente eu vou equipar meu espaço com mesas, com uma banda e vou sair funcionando, né? Vou abrir minhas portas e o pessoal fica entrando e saindo. Não, tem que ter um controle, né? Isso tem que ter Tu queres investir no cenário noturno, tem que comprovar tecnicamente que ele pode funcionar sem interferir na vida do vizinho que está no entorno, né? Então, eu só queria fazer essa ressalva. Eu sei que o Guilherme quer fazer uma ressalva, mas eu já queria te fazer a pergunta para já otimizar o tempo. Guilherme, a gente nota que em algumas cidades existem, por exemplo, algumas cidades, por exemplo, eu sou da região da Campanha, na fronteira oeste também, como São Borja, e outras cidades até fora do Rio Grande do Sul, costumam utilizar, por exemplo, em praças, ter bares em praças, né? E a gente nota assim que às vezes, né, se confirma isso, que quanto mais a utilização daquele espaço público pela comunidade, diminui a questão do vandalismo, porque está sendo ocupado por mais tempo, pela comunidade, pessoas que vão lá para usufruir, não para fazer outro tipo de vandalismo, outro tipo de coisa.
A Prefeitura tem está no norte da Prefeitura projetos desse tipo, de ocupar alguns espaços públicos, algumas áreas, praças, parques, com, por exemplo, bares, para que a população tenha outros atrativos para frequentar aquele espaço e também para proteger aquele espaço? Foi pertinente a tua pergunta, Matheus, e até para trazer duas questões que a gente tem tratado, que nos próximos dias serão assinados os decretos que vão regulamentar a questão dos lanches rápidos e também a utilização por parte dos empreendedores, dos empreendimentos, da calçada do seu empreendimento. Então, isso vai facilitar, estimula, porque se existia muita reclamação, às vezes o empreendedor tinha um bar, tinha um comércio e ocupava a calçada, parte da calçada para mesas, para que as pessoas ficassem ao ar livre. Então, isso vai estar sendo regulamentado agora, especialmente com vistas a gente estimular no centro da cidade essa ocupação. Então, já é um primeiro passo, certamente é um primeiro passo nesse sentido, que a gente possa ter essa ocupação. O nosso calçadão, ele não tem a estrutura dele não nos permite, talvez, inicialmente, pensar em um bar no calçadão, ao longo do calçadão, mas estimular esses empreendimentos que possam ter esse espaço ao lado de fora do empreendimento, eu entendo que já é algo, já é um avanço que nós estamos tendo. E também, seguindo o que o Daniel, corroborando o que o Daniel falou, nós temos que, até diante do cenário da questão da KIS, não há menor hipótese de qualquer tipo de flexibilização de legislação para abertura de empreendimentos. Eu compreendo, o Cauã citou a questão do DCE, não é uma falta de vontade da Prefeitura da Universidade Federal de Santa Maria, é uma questão de que não se enquadra, ou a dificuldade de se enquadrar no regulamento legal ou de um investimento muito grande, diante do cenário que nós temos. Então, de certa forma, é ruim não ter a boate do DCE novamente, é algo que a cidade perde, mas, por outro lado, nós também não temos como flexibilizar nada para que isso seja, para que a boate volte a funcionar, e não só a boate do DCE, como outros empreendimentos. Então, respondendo à tua pergunta, nós temos a intenção de estimular isso, de estimular essa ocupação desses espaços de uma forma melhor, de uma forma mais ampliada, e não há problema nenhum de se discutir isso. O primeiro passo está sendo dado agora, com a regulamentação dos lanches rápidos, que era algo já histórico na cidade, que não se tinha e se pleiteava, e também com a questão da ocupação, da permissão da ocupação desses espaços externos dos bares, nas calçadas dos empreendimentos. Daniel, nós notamos assim que Santa Maria é uma cidade que tem um território considerável, digamos assim, uma cidade bem espalhada, por exemplo, da Teneves até Camobi, se anda vários quilômetros, é uma área considerável. E a gente nota historicamente que, não sei se foi o caso aqui específico de Santa Maria, mas vários municípios, principalmente na década de 70, se espalharam com a construção de núcleos habitacionais, década de 60, 70 até 80, houve... isso tem os lados positivos, mas também tem a questão negativa do custo, Uma pessoa que muitas vezes mora longe do centro e não tem todos os serviços públicos ali ofertados, ela tem que ir até o centro, tem que ir a outro lugar. Territórios tão grandes assim e muitas vezes espaços não utilizados na área mais central, e essa questão acaba complicando a má utilização, acaba resultando numa má utilização dos espaços públicos? Como eu falei lá no início, as cidades, hoje o planejamento urbano, ele visa cidades mais compactas, E hoje nós temos, justamente em função dessa grande superfície de perímetro urbano, ainda grandes vazios urbanos, Nós agora devemos receber em abril um novo sobrevoo a levantamento aerofotogramétrico, a gente chama, que é um novo voo, uma foto especial que um avião preparado faz da cidade, do perímetro urbano. Então nós vamos, a nossa anterior é de 2015, 2013, desculpa. Então é natural que de tempo em tempo, cada 5 anos, se contrate esse voo para ter mais atualizado, e a gente vai poder diagnosticar os vazios urbanos, como eles se modificaram ao longo desses 5 anos. Mas isso foi uma discussão também no plano diretor, É uma das premissas do plano,
propiciar a melhor preenchimento desses vazios urbanos que são, né, já servidos de infraestrutura e de serviços públicos, e tentar impedir o crescimento, a expansão desse perímetro, né? Então, durante muitas reuniões das quais nós participamos de discussão do plano diretor, foi levantada a questão da expansão desse perímetro, né? Por que não um investidor que procura uma área mais em conta, mais barata, afastada do centro, fazer um grande condomínio, um grande investimento, por que não permitir ali? Porque isso é custo para o município, né? O IPTU que é pago pelo morador não paga a conta do município ter que levar essa infraestrutura, esses equipamentos até lá. Porque a gente sabe que no entorno de um investimento desse porte, depois acabam acontecendo outros, né? E formam núcleos isolados. Então, nós temos muita oferta para a demanda existente desses espaços vazios ainda dentro do perímetro urbano, que tem o potencial ainda para uns 20, 30 anos, tranquilamente, para abastecer a cidade de loteamento, de condomínios, seja qual for a necessidade que se tenha nesses próximos anos. Tá certo, nós estamos chegando quase no final do programa. Eu queria propor 1 minuto aí para cada um dos 3 participantes, dizer na visão pessoal de cada um de vocês, o que é necessário para a gente estabelecer uma relação melhor entre o cidadão, né, o poder público e os espaços públicos, para que essa relação seja cada vez mais harmônica e proveitosa para a sociedade. Por favor, Cauã. Só retomando um rápido apanhado, então, de que o companheiro falou que lazer era diferente de cultura, né? Nós, do DCE, nós sempre colocamos a cultura, né, além do lazer, né? Sempre andou junto cultura e lazer. Hoje a gente vê, na última Calorada, nós tivemos inscrição de mais de 30 bandas para tocar nos nossos eventos, porque não se tem outros lugares quase, né, acessível para a cena cultural de Santa Maria, né, fazer suas apresentações. Então, a gente sofre muito com esse tipo de cultura. E para isso acontecer, é lógico que precisa ter, né, tanto por parte da prefeitura como por parte da universidade, por parte também da juventude, da população de Santa Maria, né, que tenha, então, essa integração para que a gente possa ter mais segurança, ter uma mobilidade acessível, né? Isso passa por ter, né, um transporte público acessível e de qualidade para poder, né, estar ocupando esses espaços, passa por ter segurança, passa por ter incentivo à prefeitura. O ano passado nós fizemos um baita evento na Concha Acústica, e que a Concha Acústica a gente vê o estado que ela está hoje, mas a importância que ela tem para a cidade, o quanto ainda as pessoas gostam daquele lugar e frequentam aquele lugar, e principalmente as praças da cidade tem que ter um novo estilo, né? Ter esse acolhimento da população para que, ao ocupar esses espaços públicos, a gente consequentemente diminui a violência, diminui o vandalismo e faz com que a população tenha acesso de fato à cidade, né? Sinta pertencente, sinta cidadão e cidadã da cidade. Tá certo. Guilherme, por favor. Bom, agradecer a oportunidade de a gente estar aqui, né, debatendo com todos essa temática da ocupação dos espaços públicos. Eu acho que é salutar esse debate, essa conversa. Também reforçando o que o Cauã falou agora. Nós só, né, ocuparemos da melhor forma possível, só vamos avançar enquanto cidade, enquanto sociedade, se nós tivermos essa integração. Então, enquanto prefeitura, nós estamos de portas abertas, né, para toda a sociedade, para que a gente possa debater isso e melhorar a utilização desses espaços, e também buscando fazer alguns investimentos que nós entendemos, né, que estamos, nos últimos 2 anos, avançando. O nosso MASM, a nossa biblioteca, nós tivemos um melhor aproveitamento desse espaço. O calçadão, o nosso centro, também é um outro espaço que a gente busca, né, a ocupar melhor e revitalizar. E também o projeto Calorada Segura, que não é só a questão da segurança e da repressão ou de polícia administrativa da prefeitura, e sim a gente ocupar e deixar que os jovens ocupem da melhor forma possível aquele espaço, que é um espaço público. Daniel. Eu também agradeço a oportunidade de discutir e acho que reforçar a importância que esse projeto de revitalização do centro tem para a prefeitura, né? Então, agora a gente sabe que agradece, inclusive, a paciência da população pela intervenção que está tendo que ser feita no calçadão, mas já a partir do momento que consiga
resolver a questão dessa obra, a expectativa é que já se trabalhe na revitalização e no modelo novo que vai vir para o centro. E é isso, e esperar que a gente consiga dar a resposta que a sociedade precisa e quer nesses espaços públicos que envolvem todo esse centro, né, a revitalização do Parque Itaimbé, onde tem o Bombril, que vai ser entregue em breve, a concha acústica, a Gare, que também é outro ponto de grande importância no centro e que também é objeto desse projeto, e a Praça Aldair Marinho, Calçadão, Bozano, Saturno de Brito, é isso. Tá certo, gostaríamos de agradecer a presença de vocês, né, do Cauã, do Guilherme, do Daniel, né, por terem contribuído, primeiramente por terem aceitado o nosso convite e terem se disponibilizado a vir aqui à Câmara de Vereadores de Santa Maria, contribuir um pouco mais com esse debate sobre a questão dos espaços públicos e uma boa utilização dos espaços públicos por conta da sociedade. Gostaríamos também de agradecer a você pela audiência, a todos os colegas da TV Câmara e da Câmara de Vereadores pelo trabalho colaborativo, e nos encontramos no próximo Câmara Debate. Muito obrigado e até o próximo programa.